computação quântica vai destruir o Bitcoin. Se você tem alguma fração de Bitcoin ou pretende ter nos próximos anos, então você precisa saber que existe uma ameaça quântica que pode destruir a criptomoeda mais valiosa do planeta na próxima década, certo? Talvez nem tanto, mas é exatamente esse o medo que a computação quântica espalha por aí. A narrativa é a seguinte: máquinas superpoderosas que operam em uma realidade física completamente diferente da nossa seriam capazes de derreter os códigos de segurança e transformar o Bitcoin em lixo eletrônico do dia para a noite. Mas será que estamos mesmo à beira desse abismo ou estamos apenas caindo em mais um ciclo de FUD, aquele termo que usamos em cripto para medo, incerteza e dúvida? Vamos abrir essa caixa preta agora e eu vou te explicar por que a realidade é muito mais fascinante e muito menos apocalíptica do que as manchetes sugerem. E para entender por que o fim do mundo não está próximo, a gente precisa primeiro olhar o cadeado do Bitcoin e como funciona essa nova super máquina. Então vamos lá. Imagina que o Bitcoin é um castelo blindado, mas em vez de muro de pedra, ele é protegido por problemas matemáticos tão difíceis, mas tão difíceis que nenhum computador comum consegue resolver rápido. E o coração desse castelo é o que chamamos de SHA-256. Pensa no SHA-256 como uma máquina de moer carne digital, onde você coloca uma informação de um lado, gira a manivela e do outro sai um código único. O segredo é que é humanamente e tecnologicamente impossível pegar esse código e desmoer para saber o que entrou. A única forma de ganhar o direito de registrar transações na rede, a famosa mineração, é tentando adivinhar esse código por pura tentativa e erro. Milhões de máquinas nesse exato momento e no mundo todo ficam chutando números sem parar. É pura força bruta e um gasto colossal de energia para um computador comum. Mas se ao invés de usar uma máquina comum que só trabalha com 0 e 1, fosse usado um computador quântico para essa mesma tarefa de minerar, o que será que ia acontecer? Na verdade, um computador quântico consegue estar em vários estados ao mesmo tempo, graças às leis da física quântica. Isso daria a ele uma capacidade surreal de testar várias chaves do cadeado ao mesmo tempo. Então, se a segurança do Bitcoin depende de ser difícil e demorado chutar um número certo, o que acontece quando surge uma máquina que resolve as coisas quase sem precisar de tempo? E é aqui que entra a famosa lenda do atalho quântico. Você já deve ter ouvido na TV que o computador quântico são exponencialmente mais rápidos, o que faz parecer que a velocidade deles se multiplica ao infinito a cada segundo. Mas quando falamos do ataque específico à mineração do Bitcoin, usando o chamado algoritmo de Grover, a ciência nos mostra que o ganho de velocidade deles não é tão mágico assim. Deixa eu traduzir isso para o mundo real. Imagine que você perdeu a senha do cadeado que tem bilhões de combinações e o computador normal teria que testar cada combinação uma por uma. Já se fosse um computador quântico, testaria várias combinações de senha ao mesmo tempo, o que em tese daria uma vantagem absurda para a máquina quântica. Mas agora vamos para a realidade do que realmente se tem hoje. Hoje, para um computador comum e super potente quebrar a segurança da mineração do Bitcoin, levaria um tempo absurdo de 1 seguido de 50 zeros de anos. É um tempo tão bizarro que a mente humana nem processa. É mais tempo do que a existência de todas as estrelas conhecidas. Já o supercomputador quântico, com seu atalho de testar várias senhas de forma simultânea, esse tempo cairia drasticamente, mas drasticamente no mundo da matemática gigante ainda é uma eternidade. O tempo cairia para cerca de 300 bilhões de anos. O nosso universo inteiro tem apenas 13 bilhões de anos, ou seja, mesmo com o computador quântico mais potente que os cientistas conseguem projetar, o invasor ainda precisaria de 23 vezes a idade do universo para conseguir quebrar a segurança de um único bloco de Bitcoin. Percebe como o medo de perder tudo amanhã é totalmente desproporcional? Bom, se a mineração está segura até o fim dos tempos, o caso está encerrado e podemos ir embora, certo? Na verdade não. Existe uma porta dos fundos no Bitcoin que quase ninguém fala na internet. E é exatamente lá que mora o perigo de verdade. Então, se a mineração, que é o processo de criar novos bitcoins e validar blocos, está blindada por bilhões de anos, existe uma outra peça do quebra-cabeça que é um pouco mais delicada: a sua assinatura digital. Quando você envia Bitcoin para um amigo, você usa uma chave privada, que é a sua senha secreta, que fica na sua carteira, para gerar uma chave pública, uma espécie de comprovante que o mundo inteiro vê na rede. É como se a chave privada fosse o seu carimbo pessoal de ouro e a chave pública fosse apenas a marca de tinta que o carimbo
deixa no papel. A segurança atual garante que ninguém consegue olhar para a marca da tinta no papel e fabricar um carimbo igual ao seu. Porém, existe um outro truque quântico conhecido como algoritmo de Shor, que é assustadoramente bom em fazer esse caminho inverso. Se o computador quântico superpoderoso existisse hoje, na vida real, ele poderia, em tese, olhar para sua chave pública na rede e fazer a engenharia reversa para descobrir a sua senha e ter acesso aos seus bitcoins. E agora você deve estar pensando: meu Deus, os meus suados bitcoins estão vulneráveis todo esse tempo na rede. Não, mas não é bem assim, porque o que muita gente não sabe é que o Bitcoin já tomou uma espécie de vacina contra isso anos atrás e de forma quase silenciosa. O Bitcoin não é um sistema engessado que parou no tempo. Ele é um software vivo, construído por pessoas brilhantes e totalmente atualizável. Logo nos primeiros anos do projeto, os programadores perceberam que deixar a chave pública exposta o tempo todo era dar sopa pro azar. Então, eles criaram uma genial camada extra de proteção. Hoje, quando você guarda Bitcoin em uma carteira moderna de celular ou computador, o seu endereço de recebimento é, na verdade, um código escondido dentro de outro código. A sua chave pública verdadeira, aquela que o computador quântico do futuro tentaria atacar, só aparece para o mundo por uma fração de segundos, só no exato momento em que você decide transferir suas moedas para alguém. Enquanto o seu dinheiro está parado na sua carteira digital, ele está literalmente invisível para o radar das máquinas quânticas do futuro. Não há alvo para atacar. E tem mais, a comunidade global de desenvolvedores não está dormindo no ponto. Eles já estão criando e testando a criptografia pós-quântica. Então, se um dia a ameaça das supermáquinas chegar a bater na porta, a rede do Bitcoin simplesmente passará por uma grande atualização. Pensa nisso como a atualização do seu celular. A rede toda concorda em trocar os cadeados antigos por modelos novos, à prova de qualquer feitiçaria quântica. Saber que a tecnologia lá fora está evoluindo é ótimo, mas o que você, como usuário comum, pode fazer hoje para garantir que ninguém encoste no seu patrimônio no futuro? A resposta, felizmente, está em boas práticas simples. Você não precisa ser um físico nuclear ou um gênio de programação para proteger suas moedas das ameaças do amanhã. Existem pequenas regras de ouro que tornam o seu Bitcoin praticamente intocável. Primeira regra: nunca reutilize endereços de recebimento. Sabe quando você vai receber um pagamento e o aplicativo da sua carteira gera um código novo? Use sempre esse código novo. Nunca peça para seus amigos mandarem dinheiro para o mesmo endereço repetidas vezes. Isso mantém sua chave pública sempre inédita e bem escondida. As boas carteiras digitais já fazem isso sozinhas. Em segundo lugar, considere atualizar suas carteiras velhas. Se você é das antigas e tem bitcoins parados em carteiras criadas lá em 2011 ou 2012 e nunca mais abriu, considere fazer uma transferência para você mesmo, mas enviando para uma carteira mais moderna que usa formatos de endereço que começam com BC1. Elas são infinitamente mais seguras contra esses ataques do futuro. Em terceiro lugar, filtre o ruído das manchetes. Lembra de que a computação quântica ainda é dificílima de estabilizar. Hoje, os cientistas em laboratórios bilionários mal conseguem manter essas máquinas funcionando por alguns instantes, sem que a temperatura ambiente destrua os cálculos. O perigo real e prático para o seu dinheiro ainda está a décadas de distância. Com todos esses dados e dicas em mente, qual é a grande lição que tiramos dessa batalha entre o dinheiro do futuro e os computadores do futuro? No fim das contas, a computação quântica é uma fronteira científica maravilhosa. Ela, sem dúvida, vai revolucionar a medicina, criar novos materiais sustentáveis e mudar a indústria espacial. Mas ela está longe, muito longe de ser a criptonita que vai destruir o Bitcoin. A maior força do Bitcoin não é apenas a matemática impenetrável que ele usa hoje, mas a capacidade humana, coletiva de atualizar e blindar o seu software amanhã. O verdadeiro perigo para o seu bolso não são os supercomputadores que talvez existam em 2050, mas o medo e o pânico gerados por manchetes sensacionalistas hoje, que faz as pessoas venderem seus ativos por falta de informação. O Bitcoin já sobreviveu a proibições de governos gigantes, a crises globais pesadas e ataques de hackers. Ele não vai ser destruído por uma máquina que, segundo a própria física, levaria bilhões de anos para quebrar a sua barreira principal. A narrativa quântica é ótima para vender ingresso, mas a matemática real protege o seu patrimônio hoje. E se você gostou desse conteúdo, não custa nada curtir, compartilhar e se inscrever no canal para curtir novos conteúdos. Eu sou Rolim Júnior do Atualidade Dinâmica. Fica na paz e até o próximo vídeo.